Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A inédita decisão do Supremo Tribunal de mandar prender réus condenados no chamado mensalão antes do julgamento de embargos e recursos provocou aplausos e críticas desfavoráveis. Nós recebemos hoje o professor de Filosofia Política da Unicamp, Roberto Romano. Obrigada, professor, por estar aqui. Bom, professor, nós vimos agora a opinião de políticos de oposição, presidente Fernando Henrique, Aécio Neves. Muitos analistas estão avaliando essa decisão do Supremo como esse cumprimento imediato das penas de prisão, como um marco histórico no combate à impunidade no Brasil. No seu entender, essa avaliação é uma avaliação desapaixonada, objetiva? Eu tendo a não concordar, Maria Lídia, porque, veja, eu discordaria do presidente Fernando Henrique, a quem eu respeito muito, como intelectual e como político. Eu diria que, na verdade, nós no Brasil estamos caminhando milimetricamente para um regime de punição. Veja, há uma pesquisa feita pelo Ministério Público Federal sobre a lei de improbidade administrativa. E fica definido nessa pesquisa que 40% dos processados por improbidade administrativa já foram condenados. Portanto, é um passo muito grande. Nós estamos há 20 anos da lei de improbidade administrativa. Então, é porque nós somos muito pessimistas nesse combate à corrupção que nós achamos esse julgamento um grande marco. Eu acho que é por aí. Agora, é interessante, né? As revistas de fim de semana, né? Nunca antes na história desse país. Sempre se fala, assim, um jargão popular, que cadeia é para gente pobre, para negros, que cadeia nunca foi para o colarinho branco, para gente importante. E agora, essa prisão de políticos muito importantes na vida do país, empresários, pessoas do mundo dos negócios e das finanças. Isso pode levar a população, as pessoas a olhar e entender que alguma coisa mudou, que também com quem tem condição de contratar os melhores e mais importantes advogados, pode acontecer de um resultado final que signifique a sanção penal, cadeia? Eu diria que pode mudar um pouco esse aspecto subjetivo, essa maior crença da população na justiça brasileira. Mas me parece que o aspecto objetivo é que deve ser analisado. E qual é o aspecto objetivo? Primeiro, que o nosso Estado federativo não é federativo. Ele concentra demais as políticas públicas no governo federal, os recursos financeiros no governo federal, deixando os municípios à míngua, né? O que quer dizer que os intermediários entre os ministérios da Fazenda e do Planejamento e os municípios continuarão cobrando o seu pedágio. Portanto, enquanto nós não resolvemos essa federalização do Brasil, nós teremos esse problema. O segundo é de ordem política. Veja bem, nesse processo 470, você não teve militante de base sendo condenado, você teve dirigentes dos partidos, Roberto Jefferson e outros, não é? Então, o que acontece? Você tem uma estrutura partidária no Brasil que não é democrática. Você tem esses donos de partido que lideram há mais de 30 anos. Então, enquanto nós não tivermos, na famosa reforma política, que é mítica, né? Mas enquanto nós não tivermos uma lei obrigando que um cargo de direção no partido não vá além de 2 anos, você vai ter esse tipo de espetáculo. Então, por mais que a justiça puna, esse tipo de acerto, não é? Na cúpula dos partidos continuará. Agora é interessante, o senhor acaba de usar a expressão espetáculo. Hoje mesmo o ministro Marco Aurélio Mello concedeu uma entrevista ao Josias de Souza, da Folha de São Paulo, em que ele fala da espetacularização das prisões através dessa decisão e criticando o par, né? O Joaquim Barbosa. Agora, houve espetacularização ou seria espetacular de qualquer forma
a decisão do Supremo para um cumprimento de pena de pessoas do calibre dessas que foram para a cadeia? Se me permite, Maria Lídia, de falar também sobre o próprio Marco Aurélio Melo. Ele sabe representar muito bem. Ele usa o seu espaço no Supremo para desempenhar grandes tragédias e outras coisas. Quer dizer, atua, tem um lado de espetacularização um lado de espetacularização. também? Ele sabe manipular a persona, né? E usa isso em momentos estratégicos, né? Então, eu acho que na vida pública você sempre representa. Aliás, a ideia de pessoa pública é uma ideia de máscara, né? É uma ideia teatral. E aí, nesse triste espetáculo, né, você tem o ministro Joaquim Barbosa desempenhando um papel, talvez ele tenha forçado bastante a sua performance, mas também os réus desempenhando o seu papel, aqueles gestos assim bastante heróicos, né, que me parecem inadequados para uma situação como essa, os dirigentes de partidos também, né? Quem foi mais discreto nesse movimento todo foi o Ministério Público e a Polícia Federal, que não fez os espetáculos que aqui nós estamos acostumados. Mas nesse caso eu acho que seria o roto falando do rasgado. A última questão, nós vimos agora há pouco que o presidente hoje, presidente Lula, ex-presidente Lula, reiterou que não ia falar, que iria esperar o término total desse julgamento para fazer comentários. E está havendo uma cobrança de pessoas que são aliadas do próprio presidente Lula em relação a esse silêncio. Porque, afinal, são companheiros históricos, né, que estão na situação dos réus condenados, que estão presos. O presidente Lula acerta em não fazer qualquer comentário? Ele tem algum impedimento, como a presidente Dilma, por exemplo, digamos, tem, uma vez que ela é presidente do Brasil? Ele não sendo presidente do Brasil, ex-presidente, ele está na ativa na política, ele acerta ou erra ficando em silêncio? Maria Lídia, me perdoe, mas ele acertou ou errou? Porque, na verdade, quando estourou o fato, ele pediu desculpas para o povo brasileiro. Portanto, ele falou sobre o caso. Depois, ele, durante todo o período de seu governo, e inclusive na campanha da reeleição, ele falou da farsa do mensalão. Ele disse isso, ele disse com todas as letras que o Supremo Tribunal estava desempenhando uma farsa. Voltamos à metáfora do teatro, né? Portanto, ele falou o tempo todo. E quando ele diz que não vai falar, ele na verdade está falando, porque ele está transmitindo um recado de que ele está impedido pelas leis e pela estrutura política do país de falar. Isso não é verdade. Portanto, eu acho que nesse caso mais um papel. Mas isso ele não falou, né? Bom, é uma inferência, mas ele não falou em impedimento. Mas veja, é um papel que ele está desempenhando, né? Me parece que é muito fácil para o ex-presidente tomar essa atitude quando seus companheiros estão pagando a pena do mensalão. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite.